Terá vai ter que doar a sua vida bravamente para salvar a sua esposa. Amat vai ter que assumir a culpa de algo que não fez só para proteger o marido da prisão. Nidana, que achou a estatueta que Nadi deu para Terá enterrada, vai correndo contar tudo para Morabe, o sumo sacerdote, que ficará furioso com a atitude do pastor. Mas Amat vai assumir a culpa por tudo e dirá: fui eu quem enterrou esse ícone de Nadi e não meu marido. Se forem para levar alguém preso, que esse alguém seja eu. Antes dela ser definitivamente presa, Kisari, tio de Nadi, vai julgar a esposa do pastor e condenará ela à prisão perpétua por blasfemar contra todos os deuses, contra o rei e a rainha e também contra a sacerdotisa Nadi. Nadi vai estar amando tudo isso, já que com Amat sendo presa e condenada, seu caminho estará livre para Terá e sem obstáculos. Mas algo inesperado vai acontecer. Terá vai interromper esse julgamento e tentará salvar a sua amada de todas as formas possíveis, fazendo a maior loucura de sua vida. E ainda Terá vai enfrentar uma difícil batalha com os homens de Absali, que estão decididos a fazer Terá não voltar nunca mais para Ur, principalmente se o pastor conseguir a receita do queijo e as cabras de Nordique. Mas Terá, com toda a sua lábia e com uma ajudinha de alguém especial, ele vai se esforçar para se safar dessa. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Nadi vai conseguir o que ela tanto quer, que é se casar com Terá, ou se Amat vai impedir que isso aconteça. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto Terá está sendo atacado, depois de estar voltando para Ur dos Caldeus, ele tenta conversar com os homens de Absali, que foram instruídos a atacar o pastor e, se necessário, até tirar a vida dele. Ele vai tentando dizer que ele está levando uma coisa muito importante para o rei e para a cidade de Ur. Os homens não dão muito ouvidos, mas Terá continua dizendo que ele está levando duas coisas muito importantes, como as cabras de Nordique que ele conseguiu e também a receita dos queijos que são tão desejados por todos da cidade. Os homens de Absali então parecem parar e resolver escutar o que Terá tem a dizer. Terá então diz que ele conseguiu o que Morabe queria, que são as receitas e as cabras para produzir o queijo. Um dos homens pergunta como ele conseguiu isso, se ninguém nunca nem conseguiu fazer um contato direto com Nordique. Terá, não querendo contar a verdade, que ele enganou Nordique, ele revela que foi na base da conversa e troca de favores. Um dos homens pergunta que favor Terá vai ter que fazer a ele. Terá diz que isso é um assunto dele com Morabe, que é responsável por esse pedido. O homem pergunta o que é que eles vão ganhar em troca para deixar Terá se livrar dessa. Terá diz que ele aposta que quem mandou eles fazerem isso já é muito rico
e não precisa dessa receita para produzir o queijo para se sustentar. Os homens ficam em silêncio e Terá diz que se essa receita de queijo e essas cabras chegarem até Ur, eles podem ter certeza que a vida deles vai melhorar muito. Ele ainda pergunta o que os homens querem dele e pergunta também se eles querem a receita e as cabras. Um homem responde que ele já está querendo saber demais. Esse homem ainda diz que Terá não vai abrir o bico para ninguém sobre essa abordagem que eles fizeram a Terá. Terá diz que ele não vai contar nada ao rei, e muito menos a Morabe. Os homens então vão embora e Terá volta a caminhar em direção a Ur. Mas enquanto isso, na cidade, as coisas não andam muito boas, não. Principalmente para Amate, que será presa injustamente por um crime que ela não cometeu. Nidana, que acabou achando a estatueta que Nadi deu a Terá, não vai esperar a sacerdotisa ir conversar com o pastor para entender o que está acontecendo e por que ele fez isso. Ela então vai direto contar para Morabe o que Terá fez. Ela chegará ao palácio do rei e vai informar um dos guardas que vai falar com Morabe. Ele então aparece e pergunta o que a moça deseja. Nidana revelará que precisa falar algo muito sério com ele. Morabe diz que ele pode falar ali mesmo. Nidana diz que não acha o melhor lugar ali e que tem que ser em particular. Eles então vão para uma sala anexa sem ninguém e Morabe fala para a moça falar logo e que ele espera mesmo que seja importante para ficar tirando tanto tempo dele assim. Nidana diz que é importante e que se trata de um não pagão. Morabe pergunta do que ela está falando. Nidana então diz que ela achou uma estatueta da sacerdotisa e que ela já até falou com Nadi, mas que a moça não deu muita importância. A ficha de Morabe cai e ele diz que até agora a única pessoa que recebeu uma estatueta de Nadi foi Terá. Nidana diz que foi exatamente o que ela pensou, mas que ela não queria acusar alguém sem provas. Morabe diz que é claro que Terá não ia ser pagão, já que ele veio de uma cidade não pagã. Ele então fica se perguntando como ele não se atentou a isso. Nidana então pergunta o que ele vai fazer agora. Morabe diz que Nidana já foi de grande ajuda e que ela será bem recompensada, mas que agora ela pode ir. Nidana então sai e Morabe começa a chamar alguns guardas para irem até a tenda de Terá para prendê-lo por blasfemar contra os deuses. Morabe então chega até a tenda de Terá chamando por ele, mas acaba encontrando Amate. Ela pergunta se pode ajudar em algo. Morabe diz que quer saber onde está o marido dela. Amate revela que ele foi viajar, a pedido do próprio Morabe, para aquelas montanhas para conseguir as cabras e os queijos de Nordik. Ela então começa a estranhar a irritação de Morabe e pergunta o que houve e se é algo muito sério. Morabe diz que é extremamente sério. Amate diz que ela pode ajudar se ele quiser. Morabe então diz que Terá está sendo acusado por blasfemar contra os deuses. Amate fica um pouco mais apreensiva e pergunta qual é a razão disso. Morabe revela que eles encontraram um ícone de Nadi enterrado ao lado da tenda de Terá. Ícone esse que Nadi deu a Terá em forma de agradecimento
por ter salvo a vida dela. Ele ainda diz que já sabe que eles não são pagãos, mas que Terá desrespeitou um ícone sagrado. Amat diz que entende a irritação dele, mas pede calma para eles esclarecerem essa situação. Morabe diz que não tem nada para ser esclarecido e que assim que Terá voltar à cidade, ele será preso por blasfemar contra os deuses e contra Nadi. Amat então respira fundo e diz que foi ela quem mandou o marido se livrar daquela estatueta. Morabe pergunta como é que é e Amat diz que é isso mesmo e que ela quem tem que ser presa, porque foi ela quem não quis aceitar aquele ícone. Morabe então fica em silêncio um instante e logo em seguida ele manda os guardas prenderem ela. Já no palácio, o julgamento de Amat começa e ele é iniciado por Kisari. Mas no mesmo momento, do lado de fora, Terá chega na cidade com as cabras de Nordik e com a receita do queijo. Ele estava achando que ia chegar agraciado por todos, mas ao chegar, ele já é bombardeado por pessoas chamando ele de tudo quanto é xingamento. Ele não entende o que está acontecendo, até uma moça explicar tudo, até o que está acontecendo com Amat. Ele fica desesperado e corre para o palácio para tentar salvar a sua esposa de ser presa para sempre, ou até mesmo perder a vida, já que todo mundo está com muita raiva. Mas, enquanto isso, no julgamento, Nadi aparece no palácio e interrompe o julgamento. Ela diz que isso não é necessário e que Amat não pode ser presa e nem perder a vida, já que ela, Nadi, que estava sendo representada naquele ícone, não se sentiu ofendida. Kisari diz que isso não pode ser levado em consideração, já que Nadi não foi a única desrespeitada e afetada por isso, e sim uma cidade inteira e todos os deuses. Nadi vai tentando argumentar com o seu tio para salvar a pele de Amat, mas no mesmo momento, Terá aparece no palácio, fugindo dos guardas, e manda parar esse julgamento. Todos ficam chocados com a presença dele e Terá revela que ele conseguiu a receita e as cabras de Nordik. Abissali, que estava presente, também fica furioso, já que seus homens não fizeram o que foi mandado, e diz que ele pode muito bem estar mentindo, e que essa receita e essas cabras podem ser de qualquer outro lugar, e ele pode estar sendo um impostor, já que foi provado que ele já foi um impostor nessa cidade. Terá diz que ele encontrou o ermitão Nordik e que ele passou a receita e concordou em ceder algumas cabras para a cidade. Morabe pergunta como é que ele conseguiu isso. Terá diz que não foi fácil. Novamente, ele não fala nada de que enganou o ermitão, mas ele diz que deu um jeitinho para que Nordik concordasse em dar a receita. Kisari diz que isso é ótimo, mas que eles têm que confirmar se essa receita é realmente a do queijo de Nordik. Terá diz que eles podem fazer a receita e que assim eles confirmarão que é o queijo de Nordik que eles tanto querem. Kisari diz que essa é a única maneira deles tirarem a dúvida se Terá está falando a verdade ou não. O pastor então começa a passar a receita dos queijos passo a passo, e enquanto isso, Kisari vai seguindo passo a passo de tudo.
O processo é um processo demorado, que demanda muita paciência e muito cuidado com o ponto. Eles vão fazendo e todos ficam muito apreensivos, principalmente Absale, que não quer de jeito nenhum que essa receita e essas cabras vão parar nas mãos dos sumos sacerdotes e dos reis. Kissari, então, consegue fazer o queijo. A aparência fica idêntica com o queijo de Nordic, e quando todos provam, eles comprovam que é o mesmo queijo delicioso de Nordic, e que Terá estava falando a verdade. Kissari, então, resolve absolver Amat e Terá da blasfêmia. Nadi fica muito aliviada, mas Absale não gosta nada disso. E ainda, para completar, Kissari revela que Terá vai ganhar uma casa na cidade de Ur por ter cumprido essa tão importante missão. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Até mais!